Estava um final de tarde de um verão particularmente quente em Atenas. Um grupo de jovens, depois de passarem o dia a assistir a provas de atletismo no estádio principal da cidade, dirigiam-se à casa de um cidadão mais velho e respeitável chamado Pitodoros. Por esses dias, Pitodoros acolhia em sua casa um estrangeiro chamado Zenão, que vinha de uma região distante do Império Grego. Zenão era um conhecido filósofo que tinha vindo a Atenas a propósito das grandes Panataneias, umas festas em honra da deusa Atenas que se realizavam de 4 em 4 anos. Estes jovens conheciam bem os escritos deste filósofo, que estavam cheios de paradoxos que rejeitavam as coisas mais óbvias como o movimento e a mudança, o nascimento e a morte. As suas teses mais pareciam provocações do que teses filosóficas. Dizia coisas como: o mais rápido dos corredores não seria capaz de ultrapassar a mais lenta das tartarugas numa corrida. Ou: uma seta disparada para um alvo nunca atingirá o alvo, pois não se pode mover, não sai do sítio. Ou seja, a filosofia deste estrangeiro estava cheia de coisas que contrariavam aquilo que víamos com os nossos próprios olhos acontecer todos os dias à nossa volta. Que corredores ganham corridas contra tartarugas e que as setas voam no ar e atingem os seus alvos. Como é que era possível defender coisas dessas? Estes jovens atenienses queriam confrontá-lo e discutir com ele algumas dessas suas ideias estranhas. Entre esse grupo de jovens estava Sócrates, que, na altura, se interessava por tudo aquilo que os atenienses educados se interessavam. Coisas como saber falar em público, conhecer as leis da cidade e dominar as técnicas da retórica e da discussão que aprendiam com os sofistas. Interessava-se também por filosofia natural, a ciência da altura, que procurava saber de onde veio o universo, de que era constituído o cosmos, de onde vinham os animais e as plantas e como surgiu a vida. Sócrates não era de famílias ricas. O seu pai era pedreiro e a sua mãe era parteira. Mas em Atenas já existia ensino primário gratuito e os seus cidadãos aprendiam a ler e a escrever, assim como música e ginástica. Esta oportunidade de obter gratuitamente alguma educação básica e o facto de ter servido como soldado no exército ateniense serviu de elevador social a Sócrates, que conheceu aí muitos atenienses importantes que se impressionaram com a sua coragem, o espírito de camaradagem e, sem dúvida alguma, com o seu intelecto e sentido crítico. Estas suas características pessoais permitiram a Sócrates fazer amigos entre os cidadãos mais importantes e influentes de Atenas, ganhando o respeito de todos os atenienses. Sócrates era um jovem extremamente enérgico, curioso acerca de tudo e com uma imensa vontade de aprender. Toda a gente gostava dele e por isso era convidado para ir a todo lado com os seus amigos. Sócrates não iria perder esta oportunidade de confrontar o famoso Zenão por nada deste mundo. Ultimamente, Sócrates andava a interessar-se por estudar insetos e fósseis e discutia os últimos textos de cientistas como Tales, Anaximandro e Anaximenes, filósofos da natureza que julgavam ter descoberto qual era a realidade última desta natureza, quais eram os seus componentes mais básicos, aquilo de que tudo o resto provinha. Para uns, era a água esse elemento mais básico, para outros, o fogo e para outros, o ar. Quando algum filósofo ou cientista apresentava publicamente uma teoria, era quase certo que os seus discípulos iriam a seguir apresentar outra diferente. Esta saudável competição de ideias agradava ao espírito combativo de Sócrates, que queria ser como eles. Queria ser um filósofo da natureza interessado no funcionamento da natureza e do cosmos. As teorias de Zenão eram uma afronta direta às investigações desses filósofos. As suas ideias tornavam impossíveis todos esses estudos científicos sobre a natureza e sobre o cosmos, pois diziam que nada disso pode ser conhecido. Diziam que os sentidos nos enganam e que, se pensarmos de forma lógica sobre as coisas, vemos que tudo à nossa volta é uma ilusão. E que estudar o mundo e a natureza, como todos esses jovens queriam fazer, era uma pura perda de tempo. Porém, quando chegaram à casa do velho Pitodoros, descobriram que Zenão não estava sozinho. Tinha vindo acompanhado do seu velho mestre, Parménides. Zenão já era bastante conhecido entre os atenienses, mas Parménides era uma lenda.
A sua vida estava toda envolta em mistério e alguns até pensavam que já tinha morrido. Mas não, estava bem vivo e extremamente lúcido. Parménides era um daqueles velhos que parecem mais novos do que o que são. Teria uns 65 anos, era alto, um pouco curvado pela idade, mas em excelente forma física. Via-se que tinha sido extremamente belo na juventude. Ainda agora, os seus encantos eram reconhecidos por todos, inclusive por Zenão, seu aluno, e que dizia-se à boca pequena, era também seu amante. Inicialmente era Zenão quem todos queriam ouvir, mas agora o aluno estava totalmente apagado pelo seu velho mestre. Além disso, dizia-se que as ideias de Zenão, ao contrário do que era costume, não contrariavam nem corrigiam as do seu professor, mas antes as confirmavam. Zenão era um continuador de Parménides, por isso, para perceber de onde vinham os estranhos paradoxos de Zenão contra o movimento e a mudança, o melhor era mesmo ouvir quem estava na origem dessas ideias, Parménides. Foi por isso que todos ficaram satisfeitos quando perceberam que quem se levantava para falar não era Zenão, mas o velho mestre, Parménides. Não é difícil imaginar como seria o ambiente naquela pequena sala apinhada de gente. Os gregos são um povo particularmente barulhento. Facilmente imaginamos o barulho que uma turba de jovens estudantes e pretendentes a filósofos e cientistas faziam na sala do velho Pitodorus. Mas quando Parménides se levantou para falar, esta barulheira toda cessou. Todos se calaram, tal era o respeito que a figura daquele homem impunha a quem quer que estivesse na sua presença. Uma pessoa na plateia estava particularmente interessada no que Parménides tinha para dizer. Um jovem entroncado e de olhos salientes olhavam na expectativa desde a primeira fila. Já adivinharam, era Sócrates. Era Sócrates que, apesar de interessado nos avanços científicos da altura, já há algum tempo que se andava a desanimar com os resultados dessas investigações. É que nenhum dos grandes mestres parecia entender-se, ele não sabia em quem acreditar. Aquele conhecimento do mundo natural parecia-lhe insuficiente. Sócrates começava a duvidar da sua vocação de filósofo. Mais valia, pensava ele, mais valia deixar estes assuntos para os seus amigos ricos e desocupados e voltar ao trabalho de pedreiro, como ao seu pai, ao qual deveria estar destinado. Mas Sócrates tinha resolvido dar uma última hipótese a Parménides. Talvez este velho sábio lhe mostrasse outro caminho para as suas investigações. Sócrates já tinha ouvido falar muito deste homem, que agora ia começar a falar e estava ansioso por ouvir da sua boca o seu famoso poema. A primeira parte do poema não impressionou muito o jovem Sócrates, mais parecia um poema épico que descrevia uma viagem de Parménides até junto de uma deusa, mas foi então que, do nada, o tom do poema mudou. A própria expressão de Parménides mudou. De descrições de encontros divinos e cavalos a voar pelo meio das estrelas, as palavras de Parménides passaram a soar mais a uma dedução matemática, a uma prova científica qualquer. O que antes soava a má poesia parecia agora boa filosofia, mas uma filosofia sobre assuntos sobre os quais Sócrates nunca tinha sequer pensado. Parménides tinha acabado de recitar a primeira parte do seu poema, o preâmbulo, e entrava agora na segunda parte, a que chamava de Via da Verdade. Esta parte começava com as seguintes palavras da deusa: Anda daí e eu te direi os únicos caminhos de investigação que importa pensar. Logo a seguir, Parménides disse duas frases que fizeram com que Sócrates e todos os presentes ficassem de queixo caído. As frases são estas: o que é, é. O que não é, não é. Bom, seguramente não era isto que a maior parte dos presentes estava à espera de ouvir da boca daquele ancião com fama de sábio. O que é, é. O que não é, não é. Todos os presentes começaram a olhar uns para os outros com ar de espanto. Apesar da solenidade do momento, ou por causa da solenidade do momento, alguns dos presentes começavam a não conseguir conter o riso, tal era o absurdo e a infantilidade que aquelas frases transmitiam. Dois dos amigos de Sócrates não aguentaram mais e tiveram mesmo de sair da sala
para não se desmancharem a rir ali mesmo à frente de todos. Mas mal chegaram cá fora, não aguentaram mais e o som das gargalhadas que davam lá fora entravam pelas janelas da sala. O riso descarado destes dois amigos de Sócrates mostrava bem que, para alguns dos presentes, estas palavras de Parménides mostravam que o velho sábio não passava de uma fraude, alguém que não merecia a fama que tinha. E os risos contidos dos outros atenienses que ficaram na sala mostravam bem aquilo que achavam de Parménides e de Zenão. Eram uns provincianos, nada mais do que isso. Pois é, meus amigos, pois é. Mas no meio disto tudo, Sócrates não se riu. O jovem Sócrates ficou paralisado com estas palavras de Parménides e continuou assim à medida que Parménides recitava de cor o seu poema e ia desfiando as consequências terríveis que estas simples e infantis palavras iniciais continham. Sócrates não percebeu imediatamente o alcance destas frases, mas a sua intuição dizia-lhe que tinham uma profundidade maior do que alguma coisa que já tinha ouvido. Continuou a ouvir Parménides com atenção. Sócrates não se apercebeu logo, mas o que se estava ali a desenrolar pela primeira vez à frente de todos era um argumento filosófico. O primeiro argumento filosófico da história. Era natural que, na altura, não se percebesse bem que tipo de raciocínio era este, que a partir de um conjunto de ideias somos convidados a acreditar noutras ideias. De um ponto inicial, em que aceitamos uma ou mais premissas muito óbvias, somos como que obrigados a aceitar uma ou mais conclusões nada óbvias, ou pelo menos muito difíceis de acreditar. E tudo isto apenas pela força da razão, e não pela autoridade de algum sábio ou de uma tradição qualquer. É certo que quem falava aqui era uma deusa de quem Parménides seria o simples porta-voz, mas a força das suas ideias pareciam impor-se por si mesmas, e as conclusões deste argumento não iriam agradar a nenhum dos presentes naquela sala, nem mesmo a Sócrates. Mas então, o que dizia este argumento? Quais eram as conclusões a que o argumento conduzia? O que dizia essa tal via da verdade? Comecemos então pela segunda frase. O que não é, não é. Desta ideia muito simples, quase infantil, e que qualquer um facilmente aceita, Parménides vai concluir que nada pode começar a existir nem deixar de existir. O que Parménides nos está a dizer é que se algo tivesse de começar a existir, então tinha de passar do não ser para o ser. Mas o não ser não é. Lembram-se daquela segunda premissa que todos acabamos de aceitar, aquela frase infantil de que os amigos de Sócrates se riram por ser demasiado óbvia. O que não é, não é. Se o que não é, não é, então o não ser é uma impossibilidade. O que não é, não é, nem pode ser. Daqui se conclui que nada pode alguma vez não ter sido. Tudo sempre existiu. Pelo mesmo raciocínio, Parménides conclui que nada pode deixar de ser, pois isso implicaria uma passagem do ser ao não ser. E mais uma vez, como vimos, o não ser é uma impossibilidade. Ou seja, o que é sempre existiu, sempre foi e sempre irá existir. Sempre será. Ou seja, se as conclusões do argumento de Parménides forem verdade, todo o conhecimento do mundo, do universo e da natureza que interessava Sócrates e aos seus amigos, todo o conhecimento científico acerca do mundo, acerca da origem da vida, da estrutura do cosmos, tudo isso era falso. Tudo isso era uma ilusão. Bom, acabamos de ver as consequências da frase negativa de Parménides, a ideia que o não ser é impossível. Aonde é que isto nos levou? A ideia de que tudo é uma ilusão. Mas e quanto à frase afirmativa, a que diz que o que é, é? O que é que podemos dizer daquilo que é, do ser? Ora, vamos ouvir Parménides. Só falta agora falar do caminho que é. Sobre esse caminho, são muitos os sinais de que o que é não nasce e é indestrutível, pois é completo, é de uma só espécie, é inabalável e sem fim.
Ou seja, se temos de evitar o caminho do não é, só nos resta este caminho que agora Parménides nos propõe, o caminho do é, o caminho do ser. À primeira vista, este parece ser um caminho muito rico, cheio de tudo aquilo que é. Animais, montanhas, homens, poemas, mesas, estrelas, por aí fora. O caminho que Sócrates, o jovem cientista, queria perseguir. Por uns momentos, as palavras de Parménides voltaram a entusiasmar o jovem cientista, o jovem Sócrates. Mas nada disso, isto não é assim. Este caminho que Parménides acaba de nos abrir fecha-se logo a seguir. Leva-nos só a uma coisa. Tudo o que existe tem apenas uma só forma de ser, um só caráter. O ser é. Isto parece ser tudo o que podemos dizer sobre o ser, sobre aquilo que é. Apenas podemos dizer que é, nada mais do que isso. Já vimos que o ser é, que o ser não nasce, o ser não desaparece, e agora vemos também que o ser é uno e contínuo, não tem interrupções nem intervalos. Parménides diz-nos que tudo está cheio do que é. O ser ocupa tudo o que há. Se ocupa tudo o que há, não podemos falar de coisas individuais, de gatos, de cães, de pessoas, de montanhas. Não podemos falar de eu e de ti, pois entre nós os dois, não pode haver um nada. Não pode haver um não ser. Tem de haver uma continuidade no ser, uma continuidade entre nós. Conclusão: não existem coisas individuais. Só mesmo o ser existe, nada mais. Sim, meus amigos, eu sei que este episódio não podia estar mais abstrato. Este podcast está acima das nuvens. Vocês sabem que eu tento sempre dar uma base sólida qualquer a estas teorias de que temos vindo a falar. Um exemplo, um episódio qualquer que nos ajude a compreender o que estes velhos filósofos nos disseram. Mas aqui o velho Parménides não está a facilitar as coisas. Toda esta conversa sobre o ser que é e o ser que não são as mais fáceis para tentar exemplificar. E o próprio Parménides sabia isso. Também as pessoas com quem ele falava deviam ficar especados a olhar para ele com o mesmo ar de incompreensão com que muitos de vocês devem estar agora. Para tentar tornar todas estas ideias um pouco mais claras, Parménides usou uma imagem que é tão boa quanto problemática. Uma imagem tão boa quanto problemática para descrever aquilo que é. Para ilustrar aquilo que dizia ser o ser, Parménides usa a imagem de uma esfera. Reparem, por um lado a imagem é boa, não é? Uma esfera é um sólido em que todas as suas partes estão em equilíbrio, todos os pontos da sua superfície são equidistantes em relação ao centro. De todos os sólidos, a esfera será o mais perfeito, o mais uno, o mais contínuo, mas ao mesmo tempo é uma imagem problemática. É uma imagem problemática, pois podemos perguntar: o que há para lá da esfera? O que há para além dos limites do ser? Parménides parece dizer-nos que não há nada, que não podemos falar ou pensar do que há para lá da esfera, do que há para lá do ser, pois pensar o que está para lá das fronteiras da esfera é pensar o não ser. E isso, já vimos atrás, é impossível. Mas isto é muito difícil de compreender, não é? Isto é muito difícil de compreender. Uma esfera sem parte de fora parece um objeto, no mínimo, estranho, para não dizer paradoxal. Mas sabem o que é que eu acho que o Parménides nos diria aqui? Que sim. É estranho pensar numa esfera sem parte de fora, mas isso deve-se a uma falha nossa, a uma limitação das nossas capacidades imaginativas e intelectuais, não a uma falha da realidade, não a uma falha do ser. E aqui chegamos às últimas e terríveis consequências deste argumento de Parménides. Nada do que julgamos saber acerca do mundo é coerente. Logo, nada do que julgamos conhecer acerca do mundo é verdade. Pum, pum. É assim que Parménides destrói todo o saber científico pré-socrático. Todas aquelas teorias que impressionaram Sócrates, tales que dizia que tudo era água,
Anaximandro, que falava de uma substância chamada apeiron, e Anaximenes, para quem tudo era ar. Para Parménides, nada disso fazia sentido. Tudo era ser e ponto final. Tudo o que há é o ser e mais nada. E não podemos falar de mais nada, pensar em mais nada, só num ser como um todo, como uma esfera una, contínua, impossível de se dividir, sem parte exterior, sem limites, sem nada que distinga umas coisas das outras. Nem eu, nem tu existimos verdadeiramente. Só o ser é. O ser é apenas isto. E só isto que podemos dizer e pensar. É até aqui que nos leva o caminho da verdade, a via da verdade de Parménides. Prometia tanto e apenas nos deu isto. Tudo o resto que as pessoas acham que é conhecimento e ciência, todas aquelas teorias palavrosas que diziam ser acerca do ser e da verdade, do universo, do cosmos e da natureza, tudo isso, para Parménides, era apenas mera ilusão e engano. Constituíam um caminho que não devíamos percorrer. Parménides chamava esse caminho a via da opinião. Esse era, tal como a via do não ser, um caminho que os seres humanos, especialmente os filósofos, deviam evitar seguir. Silêncio. Silêncio. Foi o que se ouviu naquela sala quando Parménides acabou de recitar o seu poema. Silêncio. A música do ser. Depois de umas breves despedidas, Zenão acompanhou o seu mestre ao quarto onde dormiam e os convidados levantaram-se e saíram. Na rua, a caminho de casa, o silêncio continuava. Todos estavam calados e pensativos, mas nenhum tão calado e tão pensativo como Sócrates. Ele sabia que a partir de agora tudo seria diferente. Sócrates deixaria definitivamente para trás as suas investigações científicas de insetos e fósseis e as suas pretensões a um saber sobre as coisas da natureza, do mundo e do cosmos. Parménides tinha-lhe mostrado que não era possível saber com certeza qualquer um desses assuntos. Sócrates teria de se dedicar a outra coisa qualquer, mas a quê? De que é que ele podia falar? Estava tudo dito por Parménides. Qualquer coisa que dissesse sobre o ser era partir o ser, era instituir uma camada de não ser no meio do ser, e isso é algo impossível. Não é possível usar palavras para falar sobre o todo, sobre o uno. A única coisa a dizer sobre o é que é. Simplesmente isso. O ser é. Este é, ao mesmo tempo, o ponto inicial e o ponto final da filosofia e do filosofar, segundo Parménides. O silêncio e a contemplação parecia ser a única via para o aprendiz de filósofo. Sócrates tinha, de repente, ficado sem emprego, sem vocação, sem ocupação, e isto deve-o ter mergulhado numa espécie de crise existencial da meia-idade, difícil de ultrapassar. Mas Sócrates eventualmente superou esta crise à sua maneira. Aquilo que aprendeu com Parménides naquela tarde, que não sabia aquilo que julgava que sabia, serviu de modelo ao tipo de filosofia que Sócrates iria fazer daí para a frente. Essa filosofia tem um nome. Chamamos-lhe ainda hoje a filosofia socrática, a filosofia do exame das almas que confronta as pessoas com a sua ignorância fundamental. Mais tarde, alguém disse que Sócrates deixou para trás as preocupações acerca dos céus e da natureza e levou-as para dentro de si, para dentro do ser humano. Parménides foi o responsável por esta revolução socrática do conhecimento. Este pequeno salto que a humanidade, ou que a razão humana deu, e que Sócrates foi o porta-voz, foi Parménides que deu início, sim, que deu o piparote inicial, digamos assim. É certo que o argumento de Parménides, as suas conclusões, não convenceram totalmente Sócrates. Sócrates não concordava com o radicalismo das conclusões de Parménides, mas ficou impressionado com o exemplo de integridade intelectual que Parménides tinha acabado de dar naquela sala. Ficou completamente rendido ao seu método de investigação racional, de ir até onde o argumento nos leva, sem se preocupar em agradar a audiências, sem ter medo do olhar crítico que os outros poderiam ter sobre as conclusões a que se chega.
Esta preocupação com a verdade e não com a popularidade inaugurou uma nova forma de fazer filosofia. E Sócrates aprendeu bem a lição com Parménides. A partir dessa tarde, ficou muito claro no seu espírito que podia não saber verdadeiramente nada, mas pelo menos sabia isso. Sabia que não sabia nada. A célebre frase de Sócrates, só sei que nada sei, uma das mais célebres frases da filosofia, talvez seja o primeiro meme filosófico da humanidade, pode muito bem ter tido origem neste encontro com Parménides. E a missão que Sócrates tomou para si mesmo no que restava da sua longa vida foi a de mostrar aos outros que, apesar de se acharem sábios, também eles eram ignorantes. Que tudo aquilo que julgavam saber pode muito bem não passar de uma ilusão, ou, na melhor das hipóteses, de uma mera opinião. Ainda hoje, esta lição socrática deve ser recordada e o seu exemplo de andar pela cidade a mostrar aos outros a sua profunda ignorância continua a ser um dos papéis que os filósofos devem desempenhar na cidade. Levantar a suspeita de que o caminho que estamos a percorrer seja o da mera opinião e não o caminho da verdade, a via da verdade. Parménides e Sócrates instituíram a importância da dúvida na filosofia e no pensamento. Instituíram uma filosofia da desconfiança, o ceticismo tipicamente filosófico. Esta distinção que Parménides instituiu entre a verdade e a opinião continua a ser tão atual hoje como há 2500 anos. Assim como a necessidade de sermos humildes e cautelosos na altura de dizermos que sabemos claramente que estamos a seguir uma em vez da outra. A dúvida em vez da certeza e o ceticismo saudável em vez do dogmatismo doentio é a marca que distingue o sábio do ignorante. Bem, meus amigos, aproximamos do fim deste episódio. Eu tentei neste episódio apresentar o melhor que pude das ideias de Parménides. Tentei, tentei também tornar a figura de Parménides um pouco mais humana e real. Nós sabemos muito pouco, na verdade, sobre Parménides. E, ao mesmo tempo, procurei também mostrar como é que este homem, este sábio, e as suas ideias influenciaram Sócrates, uma das figuras mais importantes da história da filosofia. Para isso, confesso, tomei algumas liberdades literárias que espero que não levem a mal. O encontro de Sócrates com Zenão, por altura das grandes Panateneias, é descrito por Platão na sua obra Parménides. E o encontro de Sócrates com o grande filósofo, com Parménides, é sugerido em algumas passagens da obra de Platão. No entanto, nada disso terá acontecido exatamente da forma como aqui vos relatei. Mas eu sei que vocês, como eu, também gostam de uma boa história, por isso resolvi contá-la à minha maneira. Foi o meu Parménides e o meu Sócrates que aqui vos apresentei, para que também vocês um dia encontrem os vossos. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero que continuem a ouvir-me, continuem a ousar pensar à maneira de Parménides e de Sócrates, à maneira dos grandes filósofos. Até breve.